Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maciba do nosso canal Matemática para mais uma videoaula juntamente aqui com vocês e dessa vez para falar um pouquinho sobre a semelhança de figuras. Então, para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre a semelhança de figuras, vem aqui comigo. Pessoal, vamos lá então à nossa aula de figuras semelhantes. Vejam bem, figuras semelhantes, pessoal, acontece basicamente em três ocasiões. Tá? Nós dizemos que duas figuras são semelhantes, primeiramente quando elas são exatamente iguais. Ou seja, as figuras possuem os mesmos ângulos, tá? Possuem os lados com as mesmas medidas. Enfim, as figuras são idênticas. Ok? Mas esse é um caso mais raro de ser trabalhado na matemática, tá? Porque a partir do momento que as duas figuras são exatamente iguais em todos os aspectos, fica meio nítido, meio óbvio, né? Que as figuras são semelhantes, tá? Então esse é um caso, digamos assim, menos trabalhado na matemática. Porém, existem outros dois casos, que são aqueles que nós podemos trabalhar mais dentro da matemática, ok? Que são, primeiramente, quando uma figura ela é a redução da outra figura, e no caso exatamente o contrário, quando uma figura ela é a ampliação da outra figura, ok? Mas em ambos os casos, nós dizemos que as figuras serão semelhantes. Olhem aqui, quando os seus ângulos forem congruentes, tá? Seja uma sendo a ampliação da outra ou uma sendo a redução da outra, ok? A partir do momento que os seus ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais, elas são consideradas figuras semelhantes, tá bom? Ângulos congruentes, o que quer dizer ângulos congruentes? A palavra congruente significa iguais, ou seja, com as mesmas medidas, ok, pessoal? Então, quando os ângulos das duas figuras, mesmo uma sendo a redução ou a ampliação da outra, quando os seus ângulos forem congruentes, ou seja, tiverem as mesmas medidas em graus, obviamente, tá? E os seus lados forem proporcionais um ao outro, elas serão sim consideradas figuras semelhantes, tá bom? E existe aquilo que nós chamamos, pessoal, de constante de proporcionalidade. O que é essa constante de proporcionalidade? Essa constante, ela também é conhecida como razão de semelhança, tá bom? E é sempre representada pela letra K. Ou seja, é aquele número que vai ser aquele número fixo, tá? E que vai determinar a proporcionalidade entre os lados do triângulo, ok? Vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente for para o exemplo prático, tá bom? Então, vamos para ele agora. Olha só, eu coloquei um exemplo aqui para gente, ok? Então, olha só, eu tenho dois triângulos aqui, tá bom? Mas antes de explicar aqui, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que o caso dos triângulos, tá? Triângulos semelhantes é um caso um pouquinho mais especial, tá bom? E eu vou trabalhar ele melhor em uma outra videoaula, tá? Eu estou dando apenas aqui um exemplo genérico, tá? Da semelhança entre figuras, ok? Mas como eu disse, no caso dos triângulos, a semelhança de triângulos é um caso um pouquinho mais considerado assim, vamos dizer, um caso especial, tá bom? E repito, vou trabalhar ele melhor em uma próxima videoaula. Mas aqui é um exemplo genérico para que vocês possam entender o caso da semelhança entre as figuras, ok? Então nós temos dois triângulos aqui, tá? Podemos considerar um triângulo A aqui e um triângulo B. Ok? Meu triângulo A é o triângulo ABC, tá bom? E o meu triângulo B é o meu triângulo DEF.
de vértices, né, D e F e ABC, ok? Então, nós podemos reparar nesse caso que um triângulo, ele é a ampliação do outro triângulo, tá? Temos um triângulo menor e um triângulo maior, tá? Sendo um a ampliação do outro, ok? Então, reparem que no meu triângulo A, de vértices ABC, ele tem aqui como base, tá? 3 centímetros de medida, ok? Vamos considerar aqui os seus lados como centímetros, tá ok? Então ele tem 3 centímetros de base, tem 2 centímetros e meio desse lado aqui e 3 centímetros e meio desse lado aqui, ok? Nesse caso específico, pessoal, tá? Os meus ângulos, tá? Aqui, ó, o meu ângulo A, tá? Ele é exatamente igual ao meu ângulo D. Ou seja, eles são congruentes, tá? Eles possuem a mesma medida. Exatamente a mesma medida. Assim como o meu ângulo B, que está aqui, ó, no triângulo menor, meu triângulo A, ele possui a mesma medida do meu ângulo E, do meu segundo triângulo, tá? Do meu triângulo B. Tá aqui meu triângulo B e meu triângulo A. Ok? E o meu ângulo C, no triângulo menor, ele também possui a mesma medida do ângulo F do meu triângulo B, do meu triângulo maior. Ok? Então, todos os 3 ângulos do meu triângulo menor, os 3 ângulos são congruentes aos ângulos do meu triângulo maior. Então, eu posso dizer aqui embaixo, pessoal, olha só, tá? Que o meu ângulo A, ele é igual ao meu ângulo D, tá? Esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse. Possui a mesma medida, são congruentes. Assim como o meu ângulo C é igual ao meu ângulo F, tá? Aqui nesse caso. E o meu ângulo B é igual ao meu ângulo E, tá? Assim também, pessoal, o mesmo quesito a gente pode trabalhar para os lados, tá? Porque os lados do meu triângulo, dos meus triângulos nesse caso, eles são proporcionais, tá? O meu lado aqui DF, tá? Que é esse lado aqui, ó, do meu triângulo maior, que ele tem 7 centímetros, tá? Ele é proporcional a quem? Ao meu lado AC, tá? Do triângulo menor. Eles são proporcionais. Assim como o meu lado DE, que é esse lado aqui, é proporcional ao lado AB do triângulo menor. E por sua vez, o lado EF do triângulo maior é proporcional ao meu lado BC do triângulo menor. Ok? Reparem que, vamos tomar como exemplo aqui, ó, tá? Minha última razão aqui, ó. O meu lado EF, ele mede 6 centímetros e ele é proporcional ao meu lado BC, que mede 3 centímetros. Então, olha só, voltando aqui, tá? Na nossa constante de proporcionalidade, que eu tinha falado anteriormente para vocês, que é a nossa razão de semelhança, tá? Que é representado pela letra K, nesse caso específico, quem vai ser? É muito simples, pessoal, tá? Isso aqui nada mais é do que uma razão. Ou seja, está apresentado na forma de uma fração. Uma fração nada mais é do que uma divisão, ok? Então, se eu dividir 6 por 3, ou seja, meu EF é 6, tá? E o meu BC é 3. Logo, se eu efetuar essa divisão, pessoal, eu vou estar encontrando o meu K, que é a minha razão de semelhança, ou seja, é a minha constante de proporcionalidade, tá? Entre os lados dos meus triângulos. Ok? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, nesse caso aqui, o meu K vai ser igual a 2, tá?
E essa constante de proporcionalidade, ela vai valer para todos os lados dos meus triângulos, tá? Uma vez que os meus triângulos são considerados semelhantes. Isso significa que os seus lados são proporcionais. E a minha constante de proporcionalidade nesse caso é o k igual a 2. Ok? Reparem aqui, né? Eu coloquei 6 por 3 aqui, 6 está para 3, né? E que o meu k é igual a 2. Então, o meu k, como eu disse, vai ser 2 para todos os lados. Então, olha só nesse caso aqui. O meu lado DE está para o meu lado AB. Ou seja, o meu lado DE, ele mede 5, tá? E o meu lado AB mede 2,5, tá? Se nós efetuarmos essa divisão, 5 dividido por 2,5, eu vou, mais uma vez, encontrar o meu K, ou seja, a minha constante de proporcionalidade. Ok, pessoal? Tá? E o mesmo vale para os meus lados DF e AC. Ok? Meu lado DF, ele mede 7. E o meu lado AC mede 3,5. Tá? Então, 7 sobre 3,5. 7 está para 3,5. Se nós efetuarmos essa divisão, mais uma vez encontraremos o nosso K. Ok? Que é igual a 2. Tudo bem, pessoal? Exatamente isso que é a constante de proporcionalidade. Ou seja, é a minha razão de semelhança. Tá? É exatamente isso aqui, ó, que eu estava explicando para vocês. Tudo bem? Então vamos colocar aqui um outro exemplo para que vocês possam ver melhor, tá? Olha só, coloquei aqui para vocês mais um exemplo, tá? Eu tenho dois polígonos, né? Dois quadriláteros, vamos chamar assim, né? O meu primeiro quadrilátero, vamos colocar aqui, ó, meu primeiro e o meu segundo quadrilátero, tá? Meu primeiro quadrilátero é o meu quadrilátero ABCD. Ok? Meu segundo quadrilátero é o meu quadrilátero EFGH. Tá bom? São dois quadriláteros. Reparem bem que esse quadrilátero, o primeiro quadrilátero, ele é uma redução do meu segundo quadrilátero, pessoal. Tá? Esse é um caso de redução. Meu primeiro quadrilátero, ele é uma redução do meu segundo quadrilátero. Tá? Meu primeiro quadrilátero, o ABCD, ele tem lados de 4, 4,6, 6 e 2,4. O meu segundo quadrilátero, ele tem aqui a base de 6, um lado 6,9, outro de 9, outro de 3,6. Isso aqui, pessoal, que eu coloquei para vocês, é um outro caso de figuras semelhantes, tá? Se eles são figuras semelhantes, isso significa dizer que os seus ângulos são congruentes, tá? Ou seja, possuem a mesma medida em graus, tá? Todos os seus 4 ângulos. Ou seja, o meu ângulo A, ele é igual ao meu ângulo E, meu ângulo B é igual ao meu ângulo F, meu ângulo C é congruente ao ângulo G e o meu ângulo D é congruente ao ângulo H, né? Mais uma vez eu repito que congruente significa igual com a mesma medida, tá? Então eu coloquei aqui embaixo para que vocês possam ver, tá?
Ó, meu ângulo A é igual ao ângulo E, meu ângulo B é igual ao meu ângulo F, o ângulo C é igual ao ângulo G e o ângulo D é igual ao ângulo H, tá? Aos seus ângulos correspondentes, tá? Ok? Porque quem é o meu ângulo correspondente? Quem é o ângulo correspondente ao meu ângulo A no quadrilátero maior? É o ângulo E, tá? Então eles são congruentes, eles são iguais, tá bom? E eu coloquei aqui para vocês em relação aos seus lados, porque se eles são figuras semelhantes, isso significa dizer que os seus lados são proporcionais, tá bom? Ou seja, o meu lado HE, que é exatamente esse lado aqui, tá? Ele é proporcional a quem? Ao meu ângulo DA, tá? Que é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, ângulos proporcionais, tá bom? Esse ângulo, esse lado, ou melhor, lado, né? Desculpem. Esse lado HE é proporcional ao lado DA, tá? Então, vamos encontrar quem é a nossa constante de proporcionalidade? Se eu estou dizendo que o meu lado HE, que mede 3,6, tá? Ele está para o meu lado DA, que mede 2,4. Se nós formos fazer essa divisão, pessoal, nós vamos encontrar aí 1,5, tá? Ou seja, o meu K, ele vale 1,5. E uma vez que as figuras são semelhantes, isso significa dizer que todos os seus lados, né? Todos os lados do meu quadrilátero menor são proporcionais aos lados do meu quadrilátero maior, tá? E como eu disse para vocês, a constante de proporcionalidade, tá? Ela vale para todos os lados, tá? Então, se eu estou dizendo aqui, ó, que o meu lado GH, que é esse lado aqui, ó, maior, que mede 9, ele está para DC ou CD, que é exatamente isso aqui, ó. Isso significa dizer que 9 está para 6, tá? Ou seja, 9 está para 6. Se nós dividirmos 9 por 6, encontraremos exatamente a nossa constante de proporcionalidade, que é 1,5, tá? O mesmo vale para GF, ok? GF é esse lado aqui, que nós temos aqui, que mede 6,9. 6,9 e GF está para CB. Olha aqui o meu lado CB, 4,6. Ok? Então, 4,6. 6,9 está para 4,6. Se efetuarmos a divisão, encontraremos a nossa constante de proporcionalidade, que é 1,5. Ok, pessoal? Tá? E assim também para os lados FE sobre BA. Tá? Meu lado FE mede 6, meu lado BA 4, ou seja, 6 sobre 4. Tá? Efetuando a divisão, está aqui nossa constante de proporcionalidade, ou seja, o nosso K. Tá? Então, esse aqui foi mais um caso, tá? De figuras semelhantes para vocês, tá bom? Onde o K era igual a 1,5, ou seja, a constante de proporcionalidade entre as figuras, entre os quadriláteros. Tá bom, pessoal? E aí, para terminar, um último exemplo aqui que eu quero apresentar para vocês. Ok? Mais duas figuras, ou seja, nesse caso, dois triângulos. Tá? Reparem que agora o meu primeiro triângulo, ele é uma ampliação do meu segundo triângulo. Tá? Como eu disse para vocês no início, né, são os casos mais clássicos entre figuras semelhantes,
quando um é ampliação ou redução do outro. Tá bom, pessoal? Reparem que eu tenho um primeiro triângulo, MNO, e um segundo triângulo, PQR. Ok? Meu primeiro triângulo maior, MNO, ele tem base de 9,1, né? Tem esse lado aqui, que podemos considerar como a sua hipotenusa aí, 13,3, e esse outro lado aqui de 9,8. Meu triângulo menor, base de 3,25, tá? Esse lado aqui, sua hipotenusa 4,75, e esse outro lado 3,5. Esse aqui é um outro caso de figuras semelhantes, ou seja, isso significa dizer que todos os seus ângulos são iguais, ou seja, são congruentes, ok? Meu ângulo O é igual ao meu ângulo R, meu ângulo P é igual ao meu ângulo N, e obviamente, tá? Meu ângulo N é igual ao meu ângulo Q, né? Que visivelmente podemos observar que são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Tudo bem, pessoal? Tá? Assim como seus lados também são proporcionais, tá? Ou seja, isso significa dizer que meu lado de 9,1 no meu triângulo maior, ele está para o lado do triângulo menor. Assim como 13,3 está para 4,75. E 9,8 está para 3,5. Ok? Se nós efetuarmos a divisão, nos três casos, encontraremos o nosso K, ou seja, nossa razão de semelhança, ou nossa constante de proporcionalidade, que é o nosso K. Tá? Então, efetuando aí 9,1 dividido por 2,35, tá? 9,1 dividido por 2,35. 3,8. 13,3 dividido por 4,75. Perdão, pessoal, aqui é 3,25, tá? Eu inverti aqui, ó. 3,25, tá? Isso aqui dá 2,8. Tá? 13,3 dividido por 4,75. Também está aqui mais uma vez, nosso 2,8. E 9,8 dividido por 3,5. Com certeza, 2,8, que é o nosso K. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá bom? A nossa aula de figuras semelhantes, mais uma vez repetindo para vocês, figuras semelhantes, normalmente apresentando casos, tá? Geralmente apresentando casos de redução e ampliação entre as duas figuras, quando uma é a ampliação da outra, ou uma é a redução da outra, tudo bem? E figuras semelhantes significa dizer que seus ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais. Espero que tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima videoaula para vocês. Grande abraço do Promaciba. Até mais.